ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Meus irmãos, agradecido a Deus por mais um culto que estamos na casa de Deus, neste templo, para a gente aprendermos da parte do Senhor. Glória a Deus. Semana passada a gente estudamos o Salmo 13. E nesta semana a gente falaremos no Salmo 14. E o versículo 1 do Salmo 14. Ele diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Verso 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Amém? Glória a Deus. O salmista, neste salmo de Davi, ele fala sobre a corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus. E ele começa esse salmo em uma reflexão, dizendo: disseram os nécios no seu coração. Os nécios aqui se retrata dos homens loucos, de homens sem entendimento, de homens sem raciocínios. E ele diz aqui que no seu coração, quando ele diz aqui no coração, ele fala da cabeça, do centro do intelecto humano, de onde parte os pensamentos bons e ruins, de onde parte os planos, não é? E eles disseram: não há Deus. Têm se corrompido e fazem abomináveis suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O entendimento aqui dos nécios, ele trata do tempo e dos acontecimentos, mostrando no seu entendimento que Deus não existia. Porque na sua visão, ele só via destruição, ele só via o mal, só via a desobediência dos homens, da sua forma de agir, da sua forma de tratar uns para com os outros. E ele tratou desse assunto como se Deus não existisse. E a gente vê em primeira mão que às vezes o mundo ele está rolando problemas sérios, as dificuldades, as ações do homem na política, né? Na vida de todas as formas. E alguém pode pensar: onde Deus está? Porque está acontecendo tantas coisas. Os homens têm trabalhado de formas diferentes. Os homens estão agindo de formas diferentes do que deveria agir. Estão agindo por conta.
Mas o que a gente entende, irmãos, é que somente um homem com falta de entendimento, ele poderia agir desta forma e dizer que não existe Deus. E nem tudo Deus ele coloca às suas mãos, existem decisões do homem que Deus não coloca às suas mãos. Dá para entender isso? Existem decisões do homem que Deus não coloca à sua mão. E principalmente quando ele age como louco, desenfreados, agindo de forma diferente daquilo que Deus queria e quer que ele faça. E o que ele mostra aqui, irmãos, quando ele diz não há ninguém que faça o bem, é uma forma de ver que a maldade, ela era constante, uma após outra, da violência, da falta de respeito, de consideração. E tudo a gente vai vendo, irmãos, que há, na falta de entendimento, dizer que Deus, é mesmo que dizer assim, Deus morreu ou nunca existiu. Mas o que a gente encontra aqui nesse texto, irmãos, é que esta declaração não há Deus afirma um tipo de ateísmo, não é? Um tipo de ateísmo. Certo dia, em uma palestra, alguém perguntou assim: tem algum ateu aqui? Aí apareceram 2 ou 3. Por que você é ateu? Porque eu só acredito naquilo que eu vejo. E esse ar que você respira aí, você está vendo? Ele disse, não é porque está respirando. Se ele não vê o ar que ele respire, porque estava respirando. Aí já é um ponto principal de dizer que Deus, ele existe. Que se ele desligar por um segundo o ar que a gente respira, acabou. E essa declaração, irmãos, a gente vê aqui que nesse tipo de ateísmo, né? Ele mostra que a falta de entendimento nos homens que existia ali. Por isso o salmista, ele mostrava esse ponto aqui, que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que se tivesse entendimento e buscasse a Deus. A falta de entendimento era o quê? A ausência de Deus. Se há ausência de Deus, não há entendimento. O homem pode até trabalhar, agir e fazer, mas com a ausência de Deus, ele não tem entendimento. E ele traz esse ponto aqui mostrando, irmãos, que a gente vai encontrar esse ponto no Salmo 10 e versículo 3, né? A reação, essa reação do Nécio, Salmo 10 e versículo 3, ele diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Ele se gloria em quê? Porque o ímpio se gloria-se do seu desejo, do desejo da sua alma, daquilo que está no seu coração para ele agir. Ele se gloria naquilo ali. Foi eu que fiz, é eu que faço, eu sou assim, ninguém me muda, ninguém vai mudar, eu sempre agi dessa forma, e quem vai poder mudar o meu jeito de ser? Não é? Aí a gente encontra ainda neste salmo, irmão, no verso 4, assim: por causa do seu orgulho, por causa do seu orgulho,
O ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. O que vem ele faz, o que vem ele aceita, o caminho que apresenta ele anda. Tudo quanto vem para fazer, ele faz. E ainda se gloria das suas maldades, dos seus feitos, não é? E o verso 5 diz assim: os seus caminhos são sempre atormentados. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Isso mostra aqui que não tem respeito. Não existe nenhum respeito para com ninguém. E há um perigo grande quando o ser humano ele não aprendeu a respeitar, mesmo que seja que ele trate como adversário. Se ele não aprender a respeitar, ele age como ímpio, como pessoas que não têm domínio, como pessoas que não têm freio, né? E ele já diz aqui, olha: diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Ele age da forma que ele acha que deve agir, diz assim: isso nunca vai me abalar. Mas a gente sabe, irmãos, que não existe na terra um homem, um ser humano, melhor dizendo, que ele não venha se abalar num de repente, pelas suas atitudes. Vai chegar um ponto que ele vai ser abalado. Sim ou não? Vai chegar um ponto, ainda que ele seja forte, eu diga que seja forte, mas a gente sabe que o forte, ele só pode dizer que é forte quando ele está só nos seus aposentos, que ele coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar no dia a dia e ver as suas fraquezas. E o que ele diz assim, irmãos? Que eu, no seu coração não serei abalado, ele diz isso. Mas vai chegar um tempo que o ímpio será abalado pelas suas atitudes, de achar que as coisas do seu jeito. Eu conheci um cidadão que ele falou uma palavra e em pouco tempo, anos depois, ele passou um processo de enfermidade e não resistiu. Porque um ponto perigoso na vida do ser humano é quando ele trata a Deus levianamente, dizendo que Deus não age, que Deus não existe. Já notou isso? Você lembra de Abacuque? Abacuque, ele entrou por um caminho de levar a mensagem do povo para Deus. Ele fez o inverso. Dentro da maldade do povo, ele pegava a maldade do povo e levava para Deus. Está vendo isso não? Tu não está vendo isso não? Tu não está vendo isso não? Será que tu não está vendo a condição de Israel, a condição de Judá? Já leu esse texto em Abacuque? Que de repente Deus diz a ele assim, até do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Abacuque diz o que pensa, o que acha Deus. E dá a entender que no versículo 4, Abacuque, Deus muda de assim Abacuque, assim, ó: vou fazer uma coisa diferente. Vou trazer os caldeus. Vou levantar os caldeus. E os caldeus, Deus disse a Abacuque que levantaria os caldeus justamente, que era uma nação perversa e ímpia, para colocar freio em Israel e em Judá. Mas quem fez esse pedido? Foi Abacuque. Será que Deus não estava vendo a maldade do povo? Estava, irmão. Às vezes a gente aqui na igreja, ou qualquer igreja, a gente às vezes quer ensinar Deus a trabalhar, quer que Deus faça do nosso jeito.
Está vendo o jeito dela, o jeito dele, por que que Deus não age? Deus, ele age constantemente, irmão. Deus, ele não cessa de trabalhar na sua forma de agir, mas não é do nosso jeito. Dá para entender que não é do nosso jeito? É do jeito de Deus. E os homens dizem aqui, Deus está morto, é que não está agindo, está não. Deus está vendo, ele contempla cada passo nosso, cada pensamento, cada atitude, cada ação da nossa vida. Deus, ele contempla tudo. E por isso ele mostra aqui, o Senhor olhou desde os céus para o Filho dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento. Aí Deus não encontrou. Por quê? Porque em vez de buscar entendimento, buscava envolvimento em tipo de assunto que ele não poderia resolver. Sabia disso? Que às vezes a gente quer entrar em assunto que não é da nossa alçada, a gente quer resolver um problema dos outros, enquanto a gente tem um monte de coisa para fazer sobre a nossa vida. A gente tem um monte de coisa para fazer, da hora que acorda, até dormindo a gente tem o que fazer. Por isso ele traz esse texto aqui, irmãos. Ele mostra aqui que não tinha um que tivesse entendimento e buscasse a Deus, porque o envolvimento era tão grande com as coisas terrenas, que não se preocupava em perguntar a Deus o motivo daquelas ações que estavam acontecendo. E às vezes a gente dobra o joelho para orar ao Senhor, aí começa a orar querendo mudança na casa, mudança na gente, mudança nos filhos, mudança de emprego, dinheiro na conta, e começa cobrando a Deus. E às vezes a gente não para adorar a Deus em um padrão diferenciado, em adoração, em buscar a Deus de forma que Deus escute a nossa oração, sendo nós dependentes de Deus. E o que ele traz aqui, irmãos, é que esse entendimento, se ele buscasse entendimento, eles não se envolviam com tantas coisas que não devia. E ele diz aqui no versículo 2, né? Isso, o Senhor olhou do céu à terra. E diz aqui que o Senhor, ele traz esse texto aqui mostrando que como alguém que mesmo, irmão, que quisesse buscar a Deus, mas tinha alguém que ficava manipulando. Por que tu vai buscar a Deus? Não vai ser preciso buscar a Deus, já está assim o mundo. Mas quanto mais o cristão buscar a Deus, sem perguntar a Deus o motivo das coisas, nem a razão, mas apresentar a Deus a sua vida, a sua causa, né? Eu já vi crente dizendo isso. Cara, onde é que Deus está? Conta-se que quando derrubaram as torres gêmeas, os repórteres foram procurar o Billy Graham e perguntou a ele: aonde está Deus? Ele estava internado com pneumonia. E a filha foi lá, perguntou a ele. Os repórteres estão perguntando onde estava Deus quando foi destruído as torres gêmeas. Aí ele disse assim, a filha assim: diga a eles que Deus está no mesmo lugar de sempre quando eles abandonaram a Deus. Deus, ele não sai do seu lugar, da sua posição, irmão. Mas o abandono a Deus é algo que faz com que Deus nos deixe à vontade.
de falar o que pensa, de dizer o que quer, de agir da forma que quer, e ele vai dar o tempo que for preciso. Olha o que ele traz aqui nesse texto, irmão. Que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, se apartaram de Deus, voltaram a viver do mesmo jeito de antigamente. E ele traz essa reflexão aqui mostrando, irmãos, que não há quem faça o bem, não há sequer um. O salmista traz esse texto aqui mostrando que, como se ele se sentisse só, justo, somente ele era justo, somente ele era puro, somente ele buscava Deus, somente ele adorava a Deus, somente ele orava, somente ele adorava. Você sabia que tem muita gente assim que olha assim, para outro e assim, não está orando não. Irmã fulana não está orando não. Irmão ciclano não está orando não. Irmão fulano não está orando não. A gente via um dia, a gente evangelizava toda quarta-feira de 9. A gente orava, ficava de 9 até meio-dia em jejum. Meio-dia levantava, cantava leitura da palavra e saía para evangelizar. E de volta o ímpio pegou a Bíblia do irmão, jogou na lama. Correu atrás do irmão, o irmão se amparou em uma lanchonete e alguém disse assim, sabe o que é isso? É falta de oração? É não, irmão. É porque ele estava orando, é a ousadia de Satanás, de agredir ao servo de Deus. E ainda tem gente que dá lugar. Não é falta de oração. Você pode orar, jejuar, consagrar, buscar a Deus, mas você não vai deixar de ser afligido por Satanás, por calúnia, por palavra, por coisas que você não fez. Não vai deixar nunca, irmão. Vai não. O irmão estava orando, a gente orava de 9 a meio-dia. E quando saía era 20 almas, 15 almas. Tem presbítero, dirigente de círculo de oração, que foi ganho nesse evangelismo, está de pé, trabalhando para Deus. Homens que viviam envolvidos com coisas, com carnaval, com quadrilha, com tudo quanto não presta, o Senhor resgatava naquele tempo, tirava do lamaçal do pecado, e Satanás agia contra, trabalhando contra. Nunca pense que você não vai ser caluniado, porque você ora, vai ser caluniado. Consagra, pode ser caluniado, pode ser perseguido. Isso vai acontecer na vida do crente. E ele traz essa palavra aqui, mostrando, irmãos, que a gente não pode pensar assim, só eu oro. Eu não vejo irmão fulana na igreja. Eu não vejo irmão ciclano. O salmista achava que só existia ele. Aconteceu isso com Elias. E Elias entra na caverna fugindo de Jezabel, e o que vem? O Senhor aparece a Elias, depois de um fogo, depois de um vento, a voz suave do Senhor aparece a Elias, está fazendo aí, rapaz? Senhor, só eu restei, mas só restou e estava escondido. E ele disse assim, Elias, ainda tem 7.000 mancebos que não se dobraram perante Jezabel. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem 7.000, ainda tem mulheres que não se envolvem com fuxico, com fofoca, que não despreza o próximo, mas que fala a verdade, que ama, que busca, que abraça. Existem pessoas na casa de Deus assim, irmão, ainda. Não só tem um não, tem muitos. Tem muitos assim. E sabe que você não está só. Que você não está só.
tem alguém orando por você enquanto você ora por alguém. E olhando aqui nesse texto, ele mostra que desviaram-se todos. Foi não. Desviaram não. É porque ele achava que só ele estava de pé. Que só ele buscava a Deus. A gente tem que ter no entendimento no coração de buscar a Deus individualmente. Está em casa? Está lavando o prato? Aí já canta o hino 25. Meu Jesus, tu és bom. É o 25 esse? Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vive em mim. Aí esse louvor vai subindo, como um cheiro suave lá para o trono da graça. Aí de repente vai descendo aquela glória dentro do seu lar e você vai sentindo que não está só. Que a resposta de Deus vai descer sobre a sua vida. Quando ele diz aqui, irmão, desviaram-se todos, não. Desviaram-se todos, não. E ele traz essa palavra aqui mostrando, irmão, no versículo 2, que este versículo do 3 diz assim, versículo 3, ele amplia a ideia do final do versículo 1. Ele mostra isso, versículo 3. Disse o Nécio no coração. E o que ele mostra aqui, irmão, olha aqui no verso, em Gênesis, capítulo 11 de Gênesis, e versículo 5. Se alguém puder ler esse versículo aí. Gênesis 11, versículo 5. Dá para ler novamente, irmã Zena? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu. Estavam edificando uma torre e Deus desceu. Isso aqui mostra que Deus, ele não desamparou a terra. Ele veio ver. O que é que eles estão fazendo aí? E ainda o versículo, capítulo 18 de Gênesis, versículo 21. Pode ler. Eu verei agora e verei, Moisés tem praticado segundo ele falou, e é vivo até mim, senão farei eu. E descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, saber-lo-ei. Deus veio ver até o clamor. Que clamor era esse? Porque às vezes tem crente que faz uns clamor meio fora do padrão da Bíblia, né? Que ele faz oração para matar. Quer fazer oração para matar, para Deus afastar, para Deus tirar, né? Eu lembro de um certo, eu já falei isso aqui, de um certo irmão, um certo jovem que pediu para orar, ore pela minha sogra. Aí, passou uns dias e perguntou assim, e aí a sua sogra? Não é que ela ficou boa? Quer dizer que a intenção dela não quer orar para ela? Para se livrar da sogra. Era essa a intenção?
Por isso que ele mostra aqui, eu desci para ver o clamor. Que tipo de clamor é esse que você está fazendo? Não é? Que tipo de clamor é esse que a igreja está fazendo? Se esse clamor ele pertence aos cuidados de Deus, vai ter uma resposta de Deus. Vai ter uma resposta de Deus. Tá certo? Ele ainda diz aqui, olha, não é, no verso 3, desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundo. Mas não é esse o caminho. O caminho é a gente entender que existe muitos crentes que buscam a Deus, que esperam em Deus, que tem zelo pela palavra, que faz como fez Davi, que intercede a Deus, pergunta, consulta a Deus, para saber como está, não é? E ele diz assim, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Isso aqui não está falando de obreiros, diácono, auxiliar, presbítero, pastor, não, mas daquele que obra, daquele que faz, daqueles que criam, que obram mal. Ele diz aqui que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, porque eles só têm iniquidade, só tem maldade. E quem tem maldade, ele não tem tempo de buscar a Deus. Não tem tempo de buscar a Deus. E ele diz aqui, irmãos, ainda no verso de número 3, quando ele mostra que esse versículo amplia algo especial, né? Ao indicar que o salmista, ele se sentia isolado em tudo. Você sabia que tem gente que se sente isolada? Eu conheci um grupo de pessoas que aceitaram Jesus em um culto que eu estava pregando. Vou repetir isso aqui que eu já falei, mas eu preciso falar hoje. E essas irmãs criaram uns vestidão estampado. E andava um grupo pela rua de Goiânia. Encontrei um dia naquela rua da Casa Andrade. Não tinha aquelas feiras ali ainda, andando aquelas 5 irmãs com aquele vestidão estampado. Não costurava não, criava uma babatana de lado assim, ó. E encontrei até descalço um dia, se achando a santa do céu. Diferente de todo mundo, e nem pai do Senhor todo mundo dava, andando assim, ó. Achando que estava só no mundo e que era mais santa do mundo, irmão. E santidade não está no vestido, santidade não está no calçado, santidade não está num penteado de cabelo, naquele cocôzão grande. Santidade não está aí, não está na cara fechada, dizendo que é moral. Não está, santidade está no coração, está na mente, está dentro aqui da cabeça. Santidade é algo diferente. Santidade é algo diferente. Não está nas vestes. Não está na cara abusada de delegado, feita a minha. Mas, irmão, está no coração, naquilo que a gente está praticando. O que é que a gente está pensando do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso pastor, do nosso dirigente, da nossa dirigente de ciclo de oração? O que é que a gente está pensando a respeito dela? O que é que a gente está pensando de forma em geral acerca da igreja do Senhor? O apóstolo Paulo trouxe uma palavra lá em 1 Coríntios, que ele diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que, por não saber discernir o corpo de Cristo é isso aqui, a igreja. De tratar a igreja do jeito que quer, de maltratar a igreja, de dizer o que quer, por não saber discernir o valor que a igreja tem.
Aí termina triste, angustiado, se afasta da igreja, aí bota a culpa em fulano e ciclano, mas a culpa foi de quem não soube discernir o valor da igreja. E é crente que age como ímpio, que tem atitude de ímpio, e às vezes até quer puxar um grupo para ele. Sabia que toda igreja tem uma pessoa que tem um grupo? Aqui não tem não, a gente vai acabar. Se tiver, a gente acaba. Um grupo que as pessoas vão atrás. Cheguei numa congregação, irmão, aqui só vem esse fulano de sabe, pois fulano vai perder tudo hoje. Chamei, tirei de tudo. Tudo, mandava em tudo, tira. Corta as duas asas. Se deixar um, ele vai ficar batendo assim, ó. Corta as duas. O que ele traz aqui, irmãos, neste versículo: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Tem gente que age com tanta iniquidade. Eu estava em um culto e o pregador, o escalado da noite, não deu oportunidade ao irmão. O irmão, gente boa ele. Era aquele fogo tão grande no mundo, mas nesse dia ele não teve oportunidade de cantar, porque tem gente assim, tem que ir para a igreja para cantar, porque sou cantor. E não é assim. Tem dia que você não vai cantar. Pode trazer 10 playback, não vai cantar, porque se o Espírito Santo não conduzir quem está na frente para você cantar, você não vai cantar. Sim ou não, irmãos? Não vai cantar. Terminou o trabalho numa festa tão grande. Aí o cantor saiu muito bravo. Disse a mim assim: eu não sei onde é que eu estou quando dou um murro nele, num dirigente. Eu digo: meu Deus do céu. É isso. Estava num fogo tão grande, irmão, num mistério tão grande. E como é que de repente age como ímpio? Ou não tem pessoas assim que de repente a carne reina, ele quer dar de murro, quer agir do jeito que ele quer dizer o que quer, o que pensa. E a igreja do Senhor é diferente, Diga amém. A igreja do Senhor é diferente, a gente não diz o que quer, a gente não fala o que quer. Certo dia Jesus disse assim a Pedro, Pedro, vai chegar um tempo que você não vai andar por onde quer, nem fazer o que quer. Aí eu entendi assim: será que Pedro vai envelhecer com a bengala, se escorando? Vai alguém cuidar de Pedro? Senta aqui, Pedro, vem para cá, Pedro. Não. Jesus estava apontando para Atos 2, dizendo assim: Pedro, vai chegar o tempo. E quando foi lá em Atos 2, tinha muita gente ou não? Mas Pedro, obediente, ficou lá, ele mais 119. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, aí Pedro entendeu: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não levanto a minha mão para agir, não puxo mais a espada. Agora tem um domínio, Pedro. Agora Pedro estava sob o domínio do Espírito Santo. Não ia falar o que queria, não ia andar por onde queria, não ia tomar atitude que queria, não ia mais puxar a espada para cortar a orelha de ninguém. Mas tem gente que é um mistério, que pula, que corre, mas continua com a espada de lado. Segura aí. Mudou da mensagem. Fazer o quê? Continua com a espada, qualquer coisa. Se eu não fosse crente. Não é assim. E não é dessa forma. Agora você tem um domínio. Tem alguém que vai dizer assim: faça assim. Diga assim. Não faça segundo a sua vontade. Mesmo que reine uma ira que é normal, um crente se irar, é normal. Sim ou não? É normal alguém se irar. É normal alguém se irar, ter desejo de fazer, mas vem um controle. Ali tem dois ali, ó. Dois controles aí, não é anjo não, é dois controles ali, ó.
para aumentar e diminuir a temperatura, a frieza, né, do ar da igreja. Isso a gente tem que ter, irmão, esse controle. De dizer assim, aqui, ó, está no controle. Todo ele. Aí está no controle de Deus, irmãos. No controle de Deus. Olha o que ele mostra aqui, ó. Ali se chamará em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Deus está na geração dos justos. Daquele que busca entendimento, daquele que age. Vai chegar tempo na sua vida que alguém vai querer te agredir, vai querer desfazer, e a gente tem que... Bota até a mão no bolso se for preciso. Bota a mão no bolso, mesmo sem ter assim, para não levantar. Controlar. Ter esse cuidado. Porque Deus é quem cuida de nós. Deus está vivo, Ele é quem cuida. Deus está vivo, Ele é quem age. Deus está vivo, Ele é quem faz. Deus está vivo, é Ele que vai fazer pela sua igreja. A gente não vai agir por nossa conta, não. É Ele que age. Deixa o ímpio dizer que Deus não existe, mas Ele permanece vivo. Diz que Ele é o Deus da geração do justo. Versículo 6. Versículo 6, ele fala aqui que vós envergonhais o conselho dos pobres, perguntando, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ele aqui é o refúgio de quem? Deus aqui é o refúgio de quem? Dos pobres. Refúgio dos pobres. Os pobres aqui não está falando da pobreza, de não ter nada, não. É daqueles que buscam, que se sente dependente de Deus. O salmista disse no Salmo 46, Deus é o nosso socorro. Está aí. Refúgio e socorro presente. Pode ser a nuvem que seja, que levantar, que venha contra, mas você tem que estar no controle. Eu preciso estar no controle. Se a gente apresentar ao Senhor nossas causas, Ele vai resolver, irmão. Ele vai resolver. Eu achei interessante quando o salmista achava que estava só, não estava. Santidade não quer dizer nada daquilo que falei, roupa, sapato, penteado do cabelo, mas está no coração, na intenção. E é aí que Deus opera. Amém? É aí que Deus faz o milagre acontecer na tua santidade, nas tuas orações. Onde você estiver, que estiver buscando ao Senhor, Deus, Ele vai agindo por nossas forças. Diga amém. Deus abençoe.